E aí, pessoal, que é a Gaia, e eu trago pra vocês hoje um RPG maravilhoso de LoL, League of Legends, escrito por um brasileiro e que muita gente não está sabendo da existência dele. É um RPG não oficial, ele tem aqui o termo jurídico, para vocês verem, não é oficial, não é o RPG do LoL oficial da galera da Riot, e também não é aquele outro RPG que eu tinha analisado, que é baseado em D&D quinta edição. Esse é um RPG diferente. É um RPG que une, na verdade, elementos de OSR, Old School, com elementos um pouco que lembra muito 3D&T. Então é muito interessante. Ele é um RPG muito mais simples. E como vocês sabem que eu gosto de RPGs simples, especialmente para jogadores contemporâneos, modernos, que eu acho que é uma boa porta de entrada para novos jogos. Enfim, eu achei fantástica a ideia. E eu vou revisar aqui com vocês, vou analisar, vou dar uma olhada no RPG. E depois eu vou dar uns pareceres finais de coisas que podem melhorar. Mas já de antemão, eu gostaria muito que vocês seguissem ele. Tem aqui o Twitter, que é Suicune Studio. Você pode seguir ele no Twitter, tá aqui. É fantástico. Sigam, mandem mensagem, etc. Ele tem o Itch.oi aqui. Ele tem aqui um Itch.oi, que é Suicune Itch.io, que tem outros jogos também. O Rune, ele é um RPG gratuito, tem inglês e português. Então, sigam ele, etc, etc. E se você estiver vendo o Suicune, eu quero ajudar nesse projeto. Tem algumas coisas. Eu acho que você tem um nível fantástico aqui da parte de design, mas toma um tempo muito grande. Se quiser ajuda na parte das regras e de escrita, não tem problema nenhum de escrever, auxiliar nesse processo. Já lido com jogos e com regras há mais de 10 anos, então se você precisar de apoio, ajuda, eu tô aqui. E eu quero ver esse projeto mais pra frente, porque até mesmo eu tava pensando assim, caramba, esse sistema lembra um 3DT, só que melhor. Melhor. É tudo que o 3DT novo tá querendo fazer, só que talvez até melhor do que o 3DT novo. E não só isso, vejam, ele também tem aqui dezenas de classes. Dezenas de classes que você pode pegar já preparadas, tudo bem construído, fichas prontas. É maravilhoso o projeto desse cara. Então, tirando esse momento inicial, vamos falar um pouco sobre o sistema e vamos analisar o RPG. Então, Rune ele precisa de um D20 e D6. Na verdade, só precisa de D6. O D20 é para tabelas, que você vai ver lá no fundo, tem várias tabelas. Então, é opcional o D20. O D20 não é o dado utilizado no jogo. O dado utilizado para jogar é o D6. Inclusive, ele poderia fazer tabelas usando o D6, mas eu entendo que é muito mais fácil fazer tabelas com D20. Então, realisticamente, o jogo só precisa de D6 para você jogar. Majoritariamente 2D6, que é todos os testes são feitos com 2D6. Então, nós temos isso. Aqui, os primeiros passos explicando o RPG. Cada jogador tem essa ficha, moderador do jogo, que é o GM, o mestre, o DM, Dungeon Master, basicamente o Game Master, aí você tem os PJs. Ok, vamos passando essa parte inicial. Os personagens são feitos com classes ancestralidades. Ancestralidades é um novo nome utilizado mais em RPG para as raças. Vou até aumentar aqui para vocês verem melhor. É um nome utilizado para raças. E aí os atributos. O sistema tem 3 atributos que são originários diretamente de Into the Odd. Ele cita aqui vários OSRs essencialmente que ele utilizou como base para o RPG. Todos eles são derivados de Into the Odd. Maze Rats é um derivado de Into the Odd. Navy é um clássico de Into the Odd que tem uma parte de equipamentos ligados a peso e tal. Little Bones, eu não tô lembrado de cabeça, mas eu acho que é um Into the Odd que teve novas regras para magia. E Cairn é também uma variante de Into the Odd. Então todos esses RPGs são variantes de Into the Odd com uma ou outra colocação. E aí, esses são os 3 atributos de Into the Odd. Into the Odd é um RPG que eu acho fantástico, porque ele cabe dentro de um marcador de texto. É um RPG maravilhoso, um dos grandes RPGs contemporâneos, o SR. Mas ele varia as questões, porque Into the Odd você tem uma forma específica de combate que não é feita aí. Mas vamos lá, você tem 3 atributos, que é força, destreza e vontade. Vontade entra também questão de intelecto, percepção, não sei o que, toda a parte mental. Destreza é agilidade, reflexos, sutileza, velocidade. E força também é uma mistura de força com físico, resiliência, etc. Aí você tem os status. Os status eles são um reflexo do jogo de LoL. Para quem conhece o LoL, obviamente não tem todos os status de LoL, mas é muito interessante que tem grande parte.
Você tem vida, que é o HP, pontos de vida, o clássico em D&D. Você tem armadura, que é a sua defesa física. Você tem resistência mágica, a sua defesa mágica. E você tem poder. Poder é um incremento de dano. Para quem segue meu canal há muito tempo e viu meus vídeos analisando 3D&T, que é muito curioso, até botar aqui para vocês verem. Para quem viu meus vídeos de 3D&T, eu analisei de que uma das formas de conseguir melhorar 3D&T é você criar um atributo, que a habilidade, que é o atributo em 3D&T, ele sirva como um adendo, um adicional ao dano caso o ataque supere a defesa. E, essencialmente, é isso que ele está propondo aqui com esse tipo. Você tem um atributo que é um adicional de dano caso o ataque supere a defesa do oponente. Isso é muito bom para criar um ambiente sustentável de escalamento. Além disso, os personagens têm maestrias, que são essencialmente as perícias. Elas vão de nível 0 a 3, 0 é destreinado, 1 é aprendiz, 2 é profissional, 3 é mestre. E por aí vai. Nós temos depois a criação de personagens que eu vou explicar depois. Você tem aqui a questão de inventário, que os PJs começam uma mochila que contém 5 espaços, que é o que você pode carregar de itens. Itens, eles tomam de 1 a 4 espaços, dependendo do tamanho. Você tem tralhas, que são itens minúsculos de equipamentos já vestidos, não ocupam espaço. E tem aqui um parecer geral, de que itens oferecem inúmeras possibilidades de uso, combinado com a criatividade do jogador. O uso inteligente de alguns itens pode salvar um companheiro e até mesmo todo o grupo, além de livrar situações complicadas. Então nós temos aqui uma explicação de inventário. Essa regra de peso e slot é uma regra diretamente tirada de Navy e de alguns outros RPGs de OSRs, muito fantástico. Nós temos aqui um sistema de reação clássica de PJ, de NPCs, os personagens não jogadores, onde você vê a reação deles a partir de como eles vão reagir quando encontram o personagem pela primeira vez. E você tem aqui a moral, que é quando alguém é derrotado e tal. Regras clássicas do OSR, que o cara tem que fazer um teste de força de vontade para não continuar lutando ou fugir. Como são as regras do jogo? 2d6 some com o atributo mais maestria. E se você superar a dificuldade, aqui tem uma tabela de dificuldades, você foi bem sucedido. Igual ao maior, é um sucesso. Tem modificadores que você pode colocar. Então, caso você tenha vantagem, role 2 vezes o teste. Eu acho interessante, nesse tipo de jogo, você ter níveis de vantagem. Eu acho que seria, já que você está usando 2d6, você poderia adicionar mais um d6, menos um d6, ficar com pior resultado, ficar com melhor resultado. Eu acho que é mais interessante. Mas, ele pode também fazer assim. Nós temos ruína e glória, se rolar 1 em ambos os dados, ou 6 em ambos os dados é glória e 1 em ambos os dados é ruína, que é falha crítica e sucesso crítico. Combate, 1d6 mais agilidade para determinar a ordem de iniciativa, quem age primeiro. Nós temos os movimentos. Você pode se mover e atacar, ou se mover e fazer uma ação. O teste de ataque, ele é feito com habilidade relevante, não é explicado quando se usa força ou destreza. Eu imagino que fica a abertura do mestre, a abertura da descrição, uma arma ágil, uma arma à distância destreza, uma arma próxima e uma arma pesada é força, e magias de poderes mágicos são utilizando poder, são utilizando a vontade. Então, você faz o ataque, se for físico é contra armadura, se for mágico é contra resistência mágica, e a diferença é o dano, é os pontos de vida que o cara vai perder. Você soma o poder a isso. Então você tem poder 2, supera o cara em 2, você causa 4 de dano no cara. Se ele chegar a 0 pontos de vida, você está derrotado, se for um personagem do jogador. Se ele chegar a 0 e for um personagem do mestre, um NPC, o personagem morre. Nós temos como é que funciona a magia. Você tem que ter uma fonte mágica, que é um fetiche, um focus, que você permite lançar magia, que você pode rolar no final do livro. Você faz um teste de vontade para lançar magia. Para cada magia, você só pode usar uma vez por combate. Tá escrito aqui, o mesmo feitiço não pode ser usado mais de uma vez no mesmo turno. O lançador deve fazer o teste de ataque contra a resistência mágica. Dependendo do tipo de feitiço lançado, você deve fazer um teste de habilidade para resistir ao efeito. E por aí vai. Tem as invenções, que são super equipamentos. As invenções podem ser criadas, os personagens possuem maestria de invenção. E elas funcionam como uma ferramenta que ajuda os PJs. Precisa de uma mesa, um trabalho a trabalhar e uma oficina para funcionar. O GM pode oferecer a esses personagens chances de criar invenções ou pagar para que inventores, mecânicos, arquitetos, etc. possam criar as invenções.
Tem aqui uma regra clássica de progressão. Se o personagem apareceu na sessão, cometeu uma falha, etc. Tem uma tabela. Sendo que nível 7 o personagem ele se aposenta. Nós temos recompensas, sugestões de recompensas, que é mais um em uma maestria ou habilidade, mais um em vida ou poder. Aprender uma nova maestria, aprender um novo feitiço, ou ganhar uma nova invenção ou modificação. Não há aumento em outros status. Então você tem o status de defesa e resistência mágica não são aumentados assim. Ancestralidade são as raças, e você tem aqui, elas têm bônus em atributos, bônus em status, aí bônus em maestrias. Nós temos isso aqui. Passando rapidamente disso, que eu vou fazer as minhas críticas ao sistema ao final. Aqui tem dicas de preparação. Aqui é uma das premissas fundamentais desse sistema, que é a abertura para interpretação e abertura para inovação e criatividade dos jogadores. Então, não se fundamentar somente nas habilidades físicas, dar abertura para o jogador ver a classe que ele está, ver as habilidades, as runas, as magias, os feitiços que ele possui, as invenções, e tentar resolver problemas utilizando isso. E não simplesmente ficar parado dentro da questão mecânica e numérica. Isso é muito importante. Esse sistema é altamente interpretativo. Ele é o que diz, é um sistema aberto, onde não existem regras para tudo e não existe explicação de muitas coisas que estão nele. Você vai ver que não existe explicação para os vários tipos de feitiços, o que um equipamento faz, não é explicado como armaduras funcionam, como armas funcionam, como magias funcionam. É extremamente aberto para a conversação entre mestre e jogadores. Aqui nós temos uma tabela de criação de personagens, onde, como é que segue? Você tem que escolher 0, 1 e 2 entre as habilidades, depois você soma os bônus de ancestralidade e de classe. Ancestralidade a gente viu lá em cima, e classe a gente viu nas outras aqui. Nós temos as classes. Então você soma os bônus de ancestralidade e classe, e tem aqui uma tabela demonstrando o que cada coisa funciona. Então, nível 4 é mais ou menos um nível lendário, e você tem os valores de vida, de poder e de resistências. Aqui nós temos rapidamente falando sobre criaturas e as tabelas geradoras, que são muito boas. Tem tabela aqui com traços de personagens: natureza, alegre, ameaçador, ardiloso, aventureiro, infortúnios, objetivos, reputação, hobbies. Nós temos uma tabela com maestrias, para caso você não tenha ideia de que tipo de maestria você quer para os personagens, itens mundanos, equipamentos, poções e bebidas, condimentos, que é muito importante. Essa parte de alimentação é engraçadinha. Você tem as fontes mágicas para determinar qual é a fonte mágica do seu personagem. Aqui uma tabela geradora de personagens não jogadores, de NPCs, aqui de animais e seres mágicos, monstros e mortos-vivos, geradores de criaturas, geradores de invenções, gerador de feitiços. Então, esse é um sistema muito simples, muito rápido, com alta abertura para criatividade, interpretação e abertura por parte do mestre. Vou agora puxar a câmera para mim, mas só mostrando mais um pouco. Uma coisa que é importante criticar e apontar: não existe qualquer sombra de equilíbrio nesse sistema, o que não é necessariamente algo ruim, ok? Mas veja que esse personagem aqui soma os status em 17, 6 mais 6 dá 12, mais 5 dá 17, e tem um total de modificador de atributo de mais 1, menos 1 em força, mais 1 em destreza, mais 1 em vontade. Tem apenas mais 3 em maestria. Agora vamos comparar mais 3 em maestria e 1 em feitiço. Vamos agora para outros personagens que vão ver que há completamente nenhum tipo de equilíbrio. Nós temos aqui o Necromante, que soma 25 nos status, 18 mais 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 26. 26 que ele totaliza. Ele tem menos 1 em atributo, ok. Só mais um bônus de atributo. Ele tem menos 1 em maestria, ok. Mas ele tem 2 feitiços. É uma diferença gritante, porque os atributos... Lembrando que você não pode aumentar os status, a defesa e resistência mágica, você não pode aumentar. E que eles têm um peso equivalente aos atributos. Então esse cara tem como se fosse uma quantidade de, pelo menos, se a gente só somar os atributos, os status de defesa, a outra tinha 6 mais 5 é 11, ele tem 9 mais 8 é 17. Ele tem 6 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos a mais de atributos
equivalente a habilidade. É como se tivesse uma quantidade absurda dos outros. Então, não há equilíbrio. Vou mostrar outras classes também que estão num patamar muito acima. O robô boxeador, ele tem mais 2 de atributo. Então tem um atributo a mais. Tem mais vida, mais defesa, mais resistência a mais. Tem todos os atributos maiores. Tem poder, causando mais dano. Tem o mesmo nível de maestria que a outra, que é a Ladina Arcana. Tem um item que é que é as manoplas mecânicas expandíveis, que é uma invenção. E ele não tem um feitiço, mas ele troca uma invenção por um feitiço. Então, nós temos as classes completamente desbalanceadas. Além disso, voltando aqui ao RPG, não há nenhuma explicação do que os feitiços fazem, do que equipamentos fazem, você atacar desarmado, você atacar com armadura, você ter armadura, não ter armadura, uma armadura de placas, não sei o que, nada disso interfere. E por isso que eu senti altíssimas vibes de 3DT. Para quem não se lembra, 3DT tem muita abertura de interpretação. Então você usar uma armadura de placas, você usar uma espada gigante de 2 mãos, você usar uma faquinha, você atacar com os punhos, nada disso importa muito em 3DT, porque o que importa é a interpretação. Isso é muito interessante, mas é importante isso ser explicado. Tem essa parte aqui de dicas de preparação, que está muito por alto, dá essa ideia, mas não é explicado de forma bastante explícita. E para um RPG assim, moderno, um RPG para novatos, é importante que esse tipo de coisa aconteça. Outra coisa é que as próprias raças, elas estão completamente desequilibradas também. O humano é fraquíssimo. Repare que o humano ele tem mais 1 de vida, mais 1 de atributo e mais 1 de maestria. Todo mundo é superior aos humanos. Ah, mas os humanos são fracos. Ok, mas lembrando, se esse é um RPG simples para novatos, essa parte altamente interpretativa é muito difícil. É algo que, como jogador de RPG, você demora alguns anos para compreender isso, para conseguir entender esses detalhes dentro do mundo do RPG. Então, é importante, eu acredito ser importante, que nós deixemos claro esses usos para as pessoas, que as pessoas possam compreender e possam utilizar de maneira efetiva essas informações. Porque senão você vai ter pessoas que escolhem humano, ladino, e vai ser fraquíssimo na mesa. E isso é ruim. O equilíbrio ele vai interferir também na interpretação e na narração da história se houver uma discrepância muito grande entre personagens, muito grande entre as raças, entre as criaturas. Você tem criaturas aqui que tem mais 1 em atributo, mais 3 em status, mais 1 maestria, 1 invenção, e o humano não tem nada. O humano não tem nada. Ou o humano tinha que ter mais 1 em diversas maestrias, ou para representar a capacidade humana de adaptação. Tipo, o ser humano tinha que ter mais 4 em maestria no mínimo para equivaler a essas coisas. O humano tinha que ter mais... Eu acho que os humanos tinham que ter mais 1 em todos os atributos, mais 1 em todos os status e um bônus alto em maestria, porque é a ideia de que o humano ele é bom em tudo, ele tem uma capacidade de se adaptar em tudo. Enquanto os outros têm feitiços, os outros têm magia, tem atributos específicos, não sei o que, fora o fato de que são raças não humanas. Num RPG altamente interpretativo, uma ancestralidade como Otrani, que são criaturas, são Vastaia, e por isso já são mais fortes, mais competentes e mais capazes do que um humano, eles ainda disso terem os atributos mecânicos superiores é muito devastador para o humano. Que o humano é só humano, né? Ele não é o Yordle que tem glamour, que pode mudar a aparência com magia. Eles não são criaturas que podem respirar debaixo da água. E não sei o que. Então é importante que tenha um mínimo de equilíbrio nesse aspecto mecânico. Pelo menos nos fundamentos, que são as ancestralidades e as classes. Porque é o que todo mundo vai querer fazer, todo mundo vai querer usar. Eu não sei se está muito equilibrado os valores básicos da mecânica. Aquele usa 2d6, a média de 2d6 é 7. E os atributos, raramente as pessoas vão ter 0 nos atributos. Então, eu acho que isso possa indicar uma facilidade nas rolagens. Eu não sei. Eu teria que pensar. Pelo que eu estou vendo aqui, a média no atributo é pelo menos mais 1. Pelo menos mais 1. Só que o teste médio é 10. O teste médio é 10. Mas tem as maestrias. Uma pessoa vai estar rolando para um teste comum deles, pelo menos com mais um em maestria,
mais 1 em atributo, e especialmente se for um atributo um pouco melhorado, então mais 1 na ancestralidade, mais 1 na mestria, mais 1 da escolha. Acho que rolar com mais 3 é razoável. Deve estar correto os valores utilizados. Não deve estar errado, não. Deve estar correto. Eu acho que deveria ter um pouco de explicação sobre equipamentos, sobre armaduras. Mesmo se for algo interpretativo, se a ideia é ser algo interpretativo, deixar isso claro, ou então botar. Porque a maneira mais fácil é dizer que armas e armaduras eles funcionam como bonificações na parte de poder. E a armadura pode ter uma absorção. Você pode ter uma absorção de dano, que reduz um dano superado. Ela pode dar bônus de pontos de vida. É uma tentativa assim utilizada também em jogos OSR. A armadura pode dar pontos de vida. A armadura pode aumentar a sua defesa física, que em LoL existe isso. Você tem os equipamentos que aumentam sua defesa física e os equipamentos que aumentam sua resistência mágica. Então você pode ter isso. Armas podem aumentar o poder, especialmente para um tipo de ataque, poder mágico e poder físico, que isso existe em LoL. E as armaduras podem aumentar sua defesa ou sua resistência mágica. Isso pode ser interessante. E as armaduras podem não combinar. Então você escolhe se vai querer ter uma armadura mágica, uma armadura física, que também acontece em LoL. Você tem que escolher quais são os itens que você vai querer escolher, que você vai querer utilizar no combate. E eu acho que isso é factível. Armaduras podem dar de mais 1 a mais 2, até mais 3 com escudo. Ele botou uma regra lá em cima que escudo pode ser sacrificado para resistir a dano. Só que ele não botou isso de forma direita. Enfim, e essa parte de equipamento é bem fácil de utilizar. Você pode botar um bônus de mais 1 a mais 4 em poder, dependendo da arma que você utiliza. Você pode utilizar a armadura para aumentar a defesa. E aí você pode ter a penalidade com quantidade de itens carregados. Você pode ter tudo isso. Ou ir para um lado completamente interpretativo, mas aí eu acho que retira um pouco até das questões do próprio LoL. O LoL tem equipamentos, o LoL tem itens. Então acho interessante que isso seja trabalhado. Também acho interessante, eu não consigo lembrar agora. Tem o Tiny Dungeons, deixa eu até mostrar pra vocês, que é um dos poucos livros que eu tenho aqui. Então, o Tiny Dungeon, esse RPG aqui, ele tem um sistema de magias que é bem interpretativo. Que você tem as magias lá, que são as magias elementais, as magias necromânticas, que é uma abertura para interpretação. Eu não tô lembrando agora, mas tem vários RPGs, OSR derivados de Into the Odd, que também tem magias interpretativas. Eu acho que Caerne é assim, acho. Mas aí eu não lembro de cabeça. Então, é possível ter esse tipo de magia altamente interpretativa, mas é importante ter 1 ou 2 páginas de regra explicando o que é que um atrativo faz, o que é que um aprisionador faz. Ele colocou muito aberto, mas é importante ter estas determinações. 1 página para invenção, 1 página para feitiço, 1 página para equipamento. Isso é interessante. Ele pode ter, assim, uma versão do jogo dizendo jogo interpretativo e não sei o que, você não precisa de coisas. Mas, caso você queira regras avançadas, regras específicas, regras estilizadas, aqui tem elas. 1 para cada um. 1 para equipamento, 1 para invenções, 1 para magias. E isso eu acho que já é o suficiente. Uma regrinha para magia de cura, 1 para invenções e itens mágicos para ter poções de cura, etc. Que ele deixou aberto no sistema essas ideias. Ele falou que existem itens que ajudam, existem itens que curam, os feitiços podem mudar completamente o campo de batalha. Ele deixou isso aberto para interpretação, mas falta um pouquinho mais de trabalho. De qualquer forma, é maravilhoso o jogo, é maravilhosa a iniciativa. Esse é um sistema que bebe muito forte do SR, bebe muito forte para mim. Eu também vejo o 3DT nesse sistema. Eu acho que ele é, inclusive, uma versão melhorada de 3DT em muitos aspectos. Eu acho que isso aqui é um sistema que, com um pouco mais de trabalho, um pouco mais de manutenção, de elaboração, vai ser fantástico. E que ele pode ser utilizado para qualquer tipo de universo, não somente LoL. E, como eu falei, eu estou aberto para falar contigo, vocês conhecem o cara, eu tenho interesse em estar auxiliando essa parte escrita, inclusive pode facilitar, que aí você tem uma habilidade muito boa com a parte de design, então se nós juntarmos força, acho que dá pra gente produzir
o livro de forma muito mais completa e mais rápida até. Então, é isso, cara. Parabéns pelo projeto. Maravilhoso. Estou aqui para ajudar se você precisar, se quiser um apoio. E vamos que vamos, porque foi muito bom essa iniciativa. Sigam ele no Twitter, me sigam também no Twitter, Gaia, tá tudo na descrição do vídeo, eu tenho Discord, etc. E é isso aí, galera. Aqui foi Gaia. Até a próxima, pessoal. Falou.